Boa noite a todos. Bom, agora eu queria cumprimentar os encarnados. Boa noite a todos. Agora sim, porque os desencarnados estão bem animados. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre dependência afetiva. Como vocês percebem, meu marido tem um problema de dependência afetiva. Onde eu vou, ele me prende com esse fiozinho, tipo assim, para não escapar, entendeu? Mas a gente vai trabalhando isso ao longo da vida, ao longo da relação, né? Esse livro, Reconstruindo Emoções, como já foi dito, veio pela psicografia da doutora Anísia da Silveira, que eu não a conhecia, eu não sou escritora, somente médium. E aí ela veio trazendo esse conteúdo, todo esse trabalho amoroso que vem de um legado, de uma caminhada, de alguém que soube praticar o que está no Evangelho. Eu costumo chamá-la de pequena grande mulher. Pequena porque ela é muito baixinha, toda miudinha, delicadinha, de voz extremamente mansa, suave, calma, mas fala com muita propriedade, com muita firmeza. E grande mulher porque ela fez a grande diferença dentro da psiquiatria. Ela fez um divisor de águas, impedindo que continuasse a lobotomia, que era aquele furo que se fazia aqui, e a pessoa perdia completamente a sua memória, história de vida, choque elétrico e camisa de força. Então, ela, quando entrou para trabalhar como médica psiquiatra no Rio de Janeiro, ela disse que jamais uma pessoa que tivesse qualquer tipo de transtorno psiquiátrico, psicológico, emocional, qualquer tipo de transtorno poderia ser curado com violência, com agressividade e falta de amor. E ela provou que somente o amor consegue curar. Ela fez aquilo que Jesus propôs quando encarnou entre nós, quando Ele esteve entre nós. Ele veio trazer um ensinamento, um único ensinamento, que era amar. E tudo aquilo, todos os exemplos e tudo aquilo que a gente estuda e aprende até hoje dentro do Evangelho, a gente sabe que é simplesmente consequência do amor. Então ela veio, ela amou ao próximo intensamente, soube dedicar uma vida de mais de 90 anos ao próximo com amor extremo. E provou que o amor e a arte curam, porque a arte a gente pode estranhar, porque quando a gente se coloca para, no caso do que ela propôs, que eram pintar telas, para quem não tinha conhecimento nenhum dentro desse mundo de artes, e a pessoa passa a colocar aquilo que ela está sentindo, inconscientemente. E através do que a pessoa vai amadurecendo as suas emoções, os seus sentimentos, aquilo vai se transformando em uma por uma das telas pintadas. E aí a gente vai vendo a evolução. Ela aprendeu por ali a evolução dos seus pacientes, quando ela mandou para Jung, dizendo: quase todos pintam em forma de círculos.
E aí ele disse: isso são mandalas, que foi o nome que ele deu. Se a senhora observar cada tela fazendo a leitura, a senhora vai saber exatamente qual é o transtorno que esse paciente tem, qual é o conflito dele, qual é a dor que o aflige. E ela passou a fazer essa leitura nas telas e passou a curar todos os seus pacientes. Nós encontramos em tantas filas de autógrafos pacientes que dizem assim: eu fui paciente da doutora Anise e ela me curou. Mas com tanta gratidão que emociona a gente que está ali. E as pessoas que trabalharam com ela como enfermeiros e outros psiquiatras têm uma gratidão fantástica, porque ela dedicou a sua vida ao amor. Utilizou também os animais, como os gatinhos, os pequenos felinos, porque através de desenvolver o amor, a gente modifica o nosso estado de agressividade, de revolta, de ressentimento. A gente consegue modificar muitas coisas, porque no caso do paciente que tem transtorno, ele se concentra naquele gesto que faz com os animais, deixando ali de lado os seus transtornos, as suas verdadeiras dores da alma. Porque todas as dores que sentimos, diz a doutora Anise, ao contrário do que se pensa, não são físicas. Porque todo mundo acredita que quando está sentindo uma dor, qualquer parte do corpo, ela é física. Mas, se nós deixarmos o corpo, o que é aquele corpo? É uma roupa que a gente tirou e colocou de lado, que ela se desmonta, ela não fica em pé esperando a gente chegar e vestir. E o corpo nada mais é uma veste que nós trocamos. E exatamente isso, a dor não pertence ao corpo, pertence à alma. E pela construção da nossa vida, das nossas escolhas, através do autoconhecimento, a gente faz as opções na vida. Se queremos ser feliz ou não, se queremos ser tristes ou alegres, se queremos alimentar, fazer a diferença na nossa vida com coisas negativas, desgostos, incômodos, tantos que a gente sente, ou com coisas, situações que realmente fazem a diferença na nossa vida, que fazem um marco na nossa vida e que nos bota em foco, para cima, superando, caminhando, vencendo. Mas para a gente chegar a esse ponto, o que precisamos fazer? Primeiro, recolher os nossos dedos, porque nós temos o hábito de apontar sempre com o dedo, porque tudo que acontece na nossa vida, com certeza tem um culpado, e esse culpado é o outro. Troca a lente dos óculos. Temos 3 dedos virados, apontando para a gente. Opa! Recolhe os dedos. Então são nossas próprias escolhas. E a doutora Anise vem ensinando cada passo através do trabalho que ela nos trouxe. Essa é a doutora Anise da Silveira, que é assim que ela se apresenta para mim até hoje. Eu não a conhecia, viveu mais de 90 anos e desencarnou
bem idosinha, numa cadeira de rodas, aliás, num hospital público, sozinha e abandonada, no Rio de Janeiro. E quando ela se apresentava assim, para mim, eu achei que era assim que ela tinha desencarnado. E naquela época, pela roupa que ela usava. Então, quando eu olhei para ela naquele dia, numa das manhãs, porque a gente era chamado 10 para as 4 da manhã para psicografar o livro, que não era fácil acostumar esse horário. Eles, os espíritos que estavam ali, fazendo todo esse trabalho juntamente conosco, estavam sempre nos a orientar. E ela, daquele jeitinho dela, toda delicada, silenciosa, quando olho para ela nos olhos, em determinado momento, ela estava com um olhar fixo nos meus olhos e disse: a gente perde a oportunidade muitas vezes de manter a boca calada, né? E nesse dia eu perdi. Eu disse para ela: como a senhora é linda, porque um palmo para baixo do joelho eu não via mais nada, não tinha os pés. Então, quando eu olho e vejo isso, e vejo a hora que eu levanto o olhar e vejo que ela está olhando nos meus olhos, eu fiquei tão sem graça, porque eu só conhecia o sapatinho, só via o sapatinho, não via ela toda no começo, quando eu me reclinava para iniciar a psicografia. Então, nesse momento, eu olhei para ela, fiquei tão sem graça porque ela estava olhando nos meus olhos. E o momento de permanecer com a boca calada, eu perdi. Eu olhei e falei: a senhora é tão bonita. E ela deu aquele sorriso meio amarelo, tipo assim, você olhar alguém que está flutuando à sua frente sem os pés, e você falar: nossa, a senhora é tão bonita, né? Eu estava sem graça. Aí ela disse assim, olhando nos meus olhos: isso que você está vendo agora não é o que foi o presente. E eu não entendi nada. Aí mais para frente, quando eu soube quem ela era e quando ela tinha desencarnado, eu vi que desse jeito que ela vinha e se apresentava para mim, o qual eu achei, disse a ela que ela era muito bonita, não era como ela desencarnou, porque era bem idosinha. Aí que eu fui entender. Eu já estava há alguns dias que tinha terminado a psicografia do livro. Demora para a gente entender, né? Era tão mais fácil se eles falassem claramente com a gente. E ela passou 2 anos estudando com Jung e trouxe a psicologia analítica, psicologia junguiana, a precursora no nosso país. Então, quando Joana de Ângeles fez o prefácio desse livro, através do nosso amigo querido Divaldo Franco, ela colocou assim: o ser humano é portador da maior complexidade que se pode imaginar. E quando a gente para refletir um pouquinho sobre isso, a gente fala: não é que é mesmo? Porque a gente tem a certeza que a gente tem o controle sobre as nossas emoções. E, em verdade, nós não controlamos a nossa emoção em momento algum, muito menos todas as nossas emoções. Porque quando decidimos ficar em paz, serenos, calmos, basta sair um ponto fora da curva, a gente já perde o foco. A gente vem aqui para o Seja, fica em paz, sereno, toma um passe, fica completamente zen, tranquilo, fala: essa semana vai ser de muita paz, nada me tira do sério. Aí você sai na rua aqui, leva uma fechada de carro logo na primeira esquina. Você fica de que jeito?
Zen nada. A única coisa que você não fica é zen. Porque a adrenalina já toma conta de você, você treme, fica nervoso. Nossa, a pessoa não viu o que eu estava passando, entrou, ou na contramão, ou não sei o que tal. A gente já perdeu o foco. E é assim todos os momentos da nossa vida. A gente acredita ter um domínio que a gente não tem. E como ela disse nesse livro, a gente fala sobre egoísmo, transtorno da depressão, personalidade controladora. Ao que alguém é controlador? Duas pessoas, amor, já decidi, a gente vai mudar para cá. Não tem como. Vamos mudar para cá, porque não tem condição. Aqui não tem gente controladora, é incrível. Toda palestra que a gente vai por aqui é 1, 2. Pois é, e ela vem falando sobre pessoas controladoras de uma forma muito importante. Porque geralmente o controlador, ele tem um jeitinho especial de se comunicar. Telefona para o controlador e eu pergunto, como é que ele atende o telefone? Primeira coisa. Onde você está? Não fala, oi, meu amor, oi, tudo bem? Não, onde você está? Aí a pessoa que está do outro lado fala assim, vou falar que estou em outro lugar, bem longe, porque também não vai saber onde eu estou. Eu estou em tal lugar. Não está, às vezes está ali pertinho. Aí todo mundo reclama, ele muda o jeito. Atende o telefone, o que você está fazendo? Eu preciso ter o controle. O que isso vai mudar na minha vida? Nada, absolutamente nada. Por quê? Porque eu tenho que ter o controle de tudo que está à minha volta. Eu tenho que ter o controle do que os meus filhos estão fazendo, onde eles estão, meus pais, tudo. E eu tenho, além de ter o controle, eu acho que eu tenho que ir nos locais resolver os problemas. Só que não são meus os problemas. Ao invés de apoiar, eu vou lá. Não, porque eu estou com um problema imenso. Porque tem um primo que está acontecendo isso, e não sei o quê. Eu vou lá conversar com ele, vou resolver isso rapidinho. Mas é com você? Não. O problema é de quem? Do primo. Pois é, eu acho que é meu e eu me sinto sobrecarregada. E aí ela diz assim, o controlador tem a pseudo-sensação de segurança quando ele olha e acredita que está tudo sob controle. Os filhos estão sob controle, o marido, a esposa, a mãe, o pai, está tudo certo. E ela diz assim, não, o problema do controlador não é que ele tem muita sobrecarga de coisas, porque pedem, exigem muito dele, é porque ele se mete na vida de todo mundo. Aí quando a gente fala, nossa, é isso, aí a gente começa a entender o que significa ser controlador. Porque ninguém caminha com as pernas dos outros, ninguém se cura pelo outro, e ninguém sofre pelo outro, e nem passa dor pelo outro. Cada um tem o seu pacote, a sua mochilinha, que é pessoal e única. Por quê? Porque se eu erro, eu sou responsável pelo meu erro. Não adianta o outro ir lá e querer passar por dificuldades, porque não, deixa que o erro fica para mim. Não, não fica. A lei do Pai é única para todas nós. Não tem como. Então a gente vai aprendendo que ninguém toma remédio para curar a dor de cabeça do outro. Ninguém faz isso. Da mesma forma que ela fala, superando a culpa, raiz do ressentimento, dor emocional, ansiedade. Bom, aqui não tem problema de ansiedade também, né? Esse eu acho que, né?
Só uma pinceladinha, então. A ansiedade. A ansiedade é querer viver o futuro e esquecer que o seu presente é o seu futuro de ontem, que você tanto esperou. Pois é, mas é de agora não me interessa, o que me interessa é que vem à frente. Eu preciso me preparar para o que vem à frente. Então, por que você não se realiza com o que está no presente? Ah, não tem graça. Então, eu quero sempre aquilo que eu não tenho. Eu valorizo demais aquilo que eu não tenho, porque é a pérola da minha vida, da minha conquista. Só que quando aquilo está chegando a mim, eu já me desencantei. Então, eu já falei tanto sobre aquilo, já desejei tanto aquilo, já quis tanto aquilo, que eu já estou desejando, querendo outra coisa. E aquilo, quando está chegando nas minhas mãos, já desencantou, já não faz brilhar mais os meus olhos. Portanto, aquilo dá a volta e retorna. Então, a pessoa ansiosa não consegue obter as conquistas que almeja, porque o tempo que ele leva para conquistar já desencantou. A pessoa quer fazer um curso, e aí, quando ela convence todo mundo que aquele curso é maravilhoso, ela chega lá, não vou mais fazer. Por quê? Porque ela gastou muito tempo planejando o curso, tentando convencer as pessoas que aquele curso de cristais ia ser a mudança da vida dela. E de um monte de gente que está com ela. E daí, ela fala, não tem graça nenhuma, não vou mais fazer. E tem pessoas que se especializam, por exemplo, em fazer faculdade. Ela entra numa faculdade, aí ela está fazendo 1 ano, 2, depois fala assim, nossa, não é isso que eu quero? Cansou. Ela busca outra, e busca outra. E, gente, eu conheço pessoas que foram fazer faculdade por 12 anos. Eu acho que já teve passado em tudo quanto é profissão, mas não é aquilo ainda que eu queria. Então, qual é essa dificuldade de uma busca de algo que não tem? A pessoa não dorme. Dorme sim, né? Dorme 12, 15, 16 horas. Ela não entra nem sequer no 3º estágio do sono. Então, se você observar uma pessoa ansiosa quando ela está com os olhos fechados, dormindo, você vê que o olho dela não para de mexer. Aí você fala assim, gente, essa pessoa está dormindo, por que o olhinho não para? E você vê, a pálpebra está fechada, mas os olhos não param, é exatamente como está o cérebro. Então, a pessoa não descansa, ela tem esse movimento cerebral constante. Então, ela vai viver com sono. Quando ela dá uma paradinha, que relaxou um pouquinho, ela já está lá, para frente, para trás, para frente, para trás. Porque ela está com sono, porque ela não descansa nunca. E todo mundo fala assim, nossa, mas você dorme demais. O ansioso não. O ansioso desenvolve compulsão por alimentação, por jogos, por computador. Tudo acaba sendo uma compulsão. Por quê? A ansiedade, o transtorno de ansiedade que mexe aqui dentro, não traz a paz. Então, o que é que a gente faz para deixar de ser ansioso? Nós somos o primeiro país no mundo em ansiedade. Como é que pode? País que não tem problema, tudo calmo, tranquilo. Não é? Dependências afetivas. A sociedade contemporânea vivencia uma grande crise de valores ético-morais, onde o ter sempre foi exaltado e o ser cada vez mais postergado. O egoísmo e o individualismo imprimiram suas marcas no comportamento coletivo.
valorizando-se mais e mais o culto do prazer e a satisfação imediata dos desejos. O que acontece? No dia de hoje, tudo que a gente quer é de imediato. Ninguém tem a serenidade para esperar. Tudo é rápido. Se a gente observa as crianças desde pequenininhas, elas querem agora. Não é depois, é agora. Se você fala espera, ela não quer esperar. Ela grita, ela faz isso, faz aquilo. E geralmente os pais fazem o quê? Dão para serenar, para acalmar. Nós temos a nossa criança aqui dentro, gritando, quero mais, quero mais. Então, quando nós valorizamos o ter, nós esquecemos que a coisa mais importante na nossa vida é o ser, o que tem dentro de mim. Então, nós queremos aquele carro, porque esse já não tem mais graça, aquela casa, aquele apartamento, aquele barco, aquele avião, aquela viagem, aquele tudo. E cada vez que eu conquisto qualquer coisa, o prazer dessa conquista não dura mais que 1 semana, 15 dias. Porque eu já estou almejando outra coisa. E o indivíduo hoje, o que ele faz? Quando ele perde tudo aquilo que ele tem, o primeiro passo dele não é querer aquilo que ele queria antes. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Ele diz assim, nossa, eu queria tanto ter de volta tudo aquilo que eu perdi. É o primeiro passo, o primeiro momento que o indivíduo dá valor para aquilo que ele tem. E aí que ele começa a olhar para dentro, porque ele começa a buscar os valores do autoconhecimento dentro dele. E aí aquilo que era objeto de desejo, nem dou bola para isso, eu só queria ter aquilo que eu tinha, que eu perdi. Então nós supervalorizamos o que não temos, desprezamos o que temos, e quando perdemos, queremos ter de volta algo que a gente não valorizou, não deu bola. Porque o importante é o que nós somos, o nosso ser, o que temos dentro de nós e não fora de nós. Quais são as minhas emoções? Quais são as minhas buscas para minha autoiluminação? Para eu ter a paz, a serenidade, a vontade concreta de viver, de vencer, de caminhar, de abrir novos horizontes, de sentir que o Deus não está lá, em algum lugar que eu não tenho acesso, mas que Ele está dentro de mim. Que Jesus não foi só aquele homem de barba que veio, encarnou aqui, esteve entre nós e virou uma história, alguém mais importante que já existiu dentro desse nosso planeta. Alguém que está longe. Não, Ele está junto. Nise diz assim, Senhor, eu estou dentro de Ti. E ensina a gente a mentalizar isso. Nós entrando dentro do coração, do peito de Jesus. E ela continua, porque o Senhor está dentro de mim. E ela ensina a gente a repetir isso inúmeras vezes, mentalizando. Nós mudamos toda a nossa psicosfera, nós mudamos a nossa vibração, a nossa sintonia.
Nós deixamos, nesse momento, de buscar o ter, para simplesmente ser. A base fundamental da educação é constituída na infância, pois é essencial para uma estrutura psicológica adulta saudável e uma formação emocional equilibrada, independente. Ou seja, ela vem dizendo que a nossa formação, ela parte, em realidade, do ventre. Porque muitas vezes nós levantamos a bandeira para dizer: meus pais não souberam me educar, porque desde criança, porque desde aquilo. No atendimento fraterno, eu conversei com uma senhora que tinha 82 anos e ela veio conversar comigo porque ela tinha uma mágoa, um ressentimento absurdo. E eu perguntei: mas do quê? Por quê? Aí ela falou: por causa da minha mãe. Falei: e o que tem a sua mãe? Ai, você imagina, ela falou uma coisa para mim que me doeu tanto, tanto, e eu estou achando que era recente. Eu falei: sim. Como é que foi? Quando a gente estava sentado na mesa de jantar, junto com a minha irmã do meu lado, eu tinha 13 anos, eu falei: para. Falei: a senhora está com quantos anos? Aí ela falou, falei: mais de 80 anos, e está ressentida porque sua mãe falou alguma coisa quando você tinha 13 anos. Por que você está carregando esse lixo debaixo do braço? Sua mãe não teve um momento de te dar um sorriso, te dar um afago, um carinho, um apoio numa hora de lágrima? Sim, muitas vezes. Falei: mas por que essa frase que ela falou, eu falei, é tão mais importante do que todo esse amor que ela te deu? Não, não é mais importante. Eu falei: então por que está carregando esse lixo? Porque tudo que nos fere é um lixo que nós não precisamos, é um presente que nós aceitamos se queremos. Eu costumo dizer assim: quando alguém me dá um presente que eu não gosto, que eu não quero, eu simplesmente não aceito, não faz parte de mim. Então, se alguém vem de estilo seu veneno, a sua provocação, a sua alfinetada, eu paro e falo: esse não é um presente de bom gosto. Esse presente eu não quero, eu não preciso para mim. Lixeira. Acabou, não vou passar para frente. Coisa que não me faz bem, não vão me melhorar, não vão me ajudar a crescer, não vão me ajudar a entender que eu preciso fazer a minha luz interior brilhar. E ela pode brilhar sem ninguém abafar, porque não é o outro que vem abafar. É a minha aceitação do que o outro quer passar para mim e fazer com que eu acredite que eu sou aquilo. Quando eu tenho autoconhecimento, eu sei quem sou. Então, pode dizer exatamente o que quiser. Se eu sei que não sou aquilo, não dou a mínima. Como irá ser? Se alguém te dizer assim: você é horrorosa com esse cabelo verde. Alguém aqui tem cabelo verde? Não, né? Se eu apontar o dedo para qualquer pessoa e falar: você fica horrível com esse cabelo verde, você vai enfurecer? Se revoltar? Vai falar: está maluca, eu não tenho cabelo verde? Estou falando besteira. E não vai dar a mínima. Pois é, porque você tem conhecimento de quem você é e que você não tem o cabelo verde. Então você não se incomoda com isso, pois é isso que nós precisamos fazer. Quando eu tenho conhecimento de quem eu sou, eu não preciso de me ferir por aquilo que eu não sou. E essa formação, ela diz que vem da infância? Não, vem do ventre.
ainda do ventre, e aquilo vai se construindo na infância. Ela diz assim: acontece que muitas vezes há uma grande falta de sensatez de atitude do lado dos pais, mesmo sendo com o propósito de acertar. Deixam de ser participativos em seu desenvolvimento e agem de variadas maneiras, seja negligenciando, sendo totalmente permissivos, seja com autoritarismo ou ainda, na maioria das vezes, superprotetores. Nós estamos cansados de ver, aqui em Campina Grande não, lá no Rio de Janeiro, nós estamos cansados de ver pais superprotetores. Alguém conhece essa frase? Ah, meu filho, não, melhor que eu te leve e te traga, melhor que eu faça isso, porque eu não quero te ver sofrer. Não deixa que o papai ou a mamãe faz isso. Tudo que eu puder fazer para impedir que o meu filho sofra, eu vou fazer. Será que a Iraci está ficando maluca? O Anísio ficou? Porque quer ver o filho sofrer? Não. Porque a gente dá nome de sofrimento quando o filho tem um desgosto e uma insatisfação, quando ele é contrariado. Ele quer. Você fala assim: não, não pode. E ele faz o quê? Mas eu quero. Ao invés de você dizer: olha só, você não vai ter isso agora, por isso. Ponto. Não, eu vou servi-lo, porque ele vai ficar decepcionado. Ele vai achar que eu não amo ele se eu não fizer as vontades dele. E os pais chamam isso de sofrimento. Isso não é sofrimento. Isso é educação para o crescimento quando nos tornarmos homens e mulheres. Ela diz assim: quando crianças e jovens têm mau comportamento e cometem erros, os pais, na maioria das situações, têm sido permissivos e não fazem sequer algum tipo de advertência ou superprotetores, ou são superprotetores e nenhuma repreensão acontece. Agem como se nenhum diálogo de esclarecimento haja, pela falta de reconhecimento e a falta de retratação em seguida. O que acontece? Meu filho está brincando no play e ele arruma uma encrenquinha e ele sobe para reclamar, porque brigou com os amigos. Porque meu amigo fez isso. Os pais fazem o quê? Não, mãe, você tem que descer lá. O pai, você tem que descer. Vai, desce, fica bravo com as crianças. Ou então, pior, bate boca com os pais dessas crianças, daquela criança. Como se o nosso filho fosse a pérola perfeita. Nós não paramos para refletir que sempre, quando alguém conta uma história, ela tem 3 lados. O lado de um, o lado do outro e a verdade. Nós ouvimos o lado só do nosso filho e saímos à defesa. Então eu vou super proteger, e mesmo ele estando errado, eu continuo assinando embaixo. Meus filhos falavam assim, aliás, a minha filha, porque ela que arrumava confusão com as outras crianças, às vezes até para defender o irmão. E aí ela chamava, porque todo mundo chamava a mãe, ela chamava dela também.
Eu descia no play. O que houve? Ok, ouvi. Aí eu virava para outra criança e perguntava: o que foi que houve? Aí a criança começava a falar: não é porque... Quando eu via que ela estava errada, eu fazia o quê? Eu chamava a atenção dela, eu conversava com ela e falava que ela tinha que se desculpar com o outro. Ela falava assim: mãe, você é a única mãe que a gente chama no play e defende o filho dos outros. Ela ficava brava. Eu falava: não defendo o filho dos outros. Eu preciso ensinar para você o certo. Se o certo não foi o que você fez, mas foi o que o outro fez, eu tenho que ensinar você a seguir o caminho certo. Não adianta eu te defender. Porque a Anísia diz assim: os pais dizem não com amor, porque eles dizem educando. E a vida não diz não com amor. A vida diz não para a gente, mas com tapa na cara. E dói. Dói. Porque enquanto a gente passa a mão na cabeça dos filhos, a vida não passa a mão na cabeça de ninguém. E aí a gente vai chegar... Deixa eu ver que horas são. A gente vai chegar no crescimento, passando pela adolescência, passando pela fase adulta e vai continuar fazendo o que a gente fazia quando criança. Eu não sei se vocês viram um vídeo que teve um rapaz que foi prestar vestibular. E quando ele chegou atrasado, como vários outros que estavam ali. Quando ele viu que fechou o portão, ele não pôde entrar, ele começou a gritar, ele fez um escândalo na porta, e o pior, ele tirou a mochila, ele jogava no chão, ele se jogou no chão, deitava no chão, batia os pés, os braços, gritava, chorava, gritava. O que é isso? Eu fiquei com pena, com muita pena dele, porque você vê a construção dele, ele não foi preparado para ouvir o não. Poxa, mas Iraci está errada, porque ele estudou aí não sei quanto tempo para prestar vestibular. Sim, só esqueceu de sair mais cedo ainda. Porque se há uma possibilidade de chegar atrasado, eu vou sair mais cedo ainda para chegar 1 hora adiantado. Então, ele teve um comportamento como uma criança que vai num shopping, pede um brinquedo, os pais falam não e a criança se joga no chão, se bate, faz um escândalo. Então, o que é que isso vai refletir quando a gente vai chegando numa relação adulta? Aí pega. Aí pega, porque a doutora Anísia, ela diz assim: esposa é esposa, marido é marido, pai é pai, mãe é mãe e filho é filho. Cada um no seu lugar. Ah, mas somos espíritas. Sim, não podemos esquecer que encarnados no momento, mesmo que não são todos que estão, mas a maioria encarnada, que a gente está falando sobre isso. O que acontece? Pois é, a gente traz aquilo lá da infância para a nossa vida real, de adulto. A dependência que a gente desenvolveu dos pais, ou que os pais fizeram assim, botando o filho numa redoma, fazendo os seus caprichos, ele tem que ter alguém para se tornar dependente. Então, a gente vê nos relacionamentos, muitas vezes,
a pessoa se casa, mas a minha mãe é minha mãe. Ou então, o meu pai é o meu pai. Ok, sua mãe continua sendo sua mãe, seu pai é seu pai. Agora eles são familiares. E a sua família é essa, desse casamento, desse núcleo que você está construindo. Então, ela diz assim: nós precisamos não fazer substituições. Vocês já viram assim, entre um casal, que às vezes um fala assim, essa aqui é a mãezinha. Mãezinha, é esposa. Eu chamo ela de mãezinha, ele me chama de paizinho. Alguém já viu isso? Pois é. Vamos lá. Acabou a relação do casal ali. Quem é que dorme com a mãe ou com o pai? Quem é que tem relação com a mãe e com o pai? Ninguém. Portanto, psicologicamente, simbolicamente, nós traduzimos e trazemos isso, fazendo um bloqueio na relação. Então, eu trouxe aquele apego de mãe, de pai, ou que eles foram superprotetores, ou que eu fui pendurada na barra da saia deles, porque me gerou uma insegurança. Então, o filho cresce inseguro. Nesse momento, a pessoa tem que parar e falar: opa, espera aí, mãezinha, paizinho, não. Eu sou tua esposa e você é meu marido. Ponto. Por quê? Porque ali desenvolve um grande conflito no relacionamento. Eles deixam de ser marido e mulher, esposa, para ser papel de mãe e pai. Então o relacionamento esfria e distancia. Amor, se você me chamar de mãezinha, eu te devolvo para tua mãe. Entendeu bem? Pronto, está resolvida a relação. Esposa, esposa, marido, marido. Ponto. Filho, filho. Por quê? Porque muitas vezes nós observamos o casal precisa pedir sempre para a mãe ou para o pai que autorize, que dê opinião, autorizando no que aquele casal está construindo a vida deles, na relação deles. E um lado ou outro lado vai se tornar sofrido, vai se tornar melindrado, doído. A mesma coisa quando a mãe ou o pai vê que o teu filho, tua filha está se casando. Eu entrei em depressão. Por quê? Porque meu filho se casou, ou minha filha se casou. Síndrome do ninho vazio. Então, desenvolve inconscientemente uma disputa com aquela esposa ou com aquele marido. Eu tenho um filho que já se casou. E adora minha nora. Uma gracinha ela. Ainda não acostumei com a ideia, de ser sogra de verdade. Essa parte ainda é difícil. Mas eu dizia assim para eles, e digo assim para os outros que estão solteiros: olha só, vocês estão aceitando o currículo? Estão analisando o currículo? Não esqueça de, quando você achar um currículo bonito, passa para a mamãe, porque mamãe que vai aprovar. Quantas mães e quantos pais dizem isso? Pois é. Nós precisamos
compreender que Deus deu uma vida para cada um tomar conta da sua, para juntos desenvolvermos e construirmos uma relação madura, inteligente, parceira, amorosa, de apoio mesmo. Uma relação só dá certo quando um está sempre vibrando para o outro crescer, para o outro se realizar, para o outro seguir em frente, e o outro fazendo a mesma coisa para o um. Porque é igual, não tem diferença. Então, quando os dois se apoiam, quando os dois se respeitam, quando os dois se dão a mão para o crescimento, jamais vão dizer assim: olha, nós vamos dividir um apartamento agora. Quem ama não divide, quem ama soma. E na relação de afetividade, para que não haja dependência, e sim uma relação madura, amorosa, um precisa entender o outro e saber que ninguém é propriedade de ninguém, e que a felicidade está dentro da gente, não está na mão do outro. Cada um tem dentro de si a felicidade, não está nas coisas e não está naqueles que estão vivenciando uma jornada com você, mas muito pelo contrário, ela está dentro de você, e dependendo das suas escolhas diárias, é que você vai ser feliz. Ser feliz não é um estado de alegria. Ser feliz é mesmo a gente enfrentando os desafios da vida, a gente fala assim: olha, eu estou passando uma fase difícil agora, mesmo assim eu sou feliz, porque eu sei que a minha vida não se resume nesse ciclo, porque a vida é feita de ciclos internos que se fecham. Então, nós precisamos sempre, para que tenha uma relação de afetividade madura, uma relação sem a dependência um do outro, sem um sugar o outro, absorver o outro, criar crianças e adolescentes responsáveis pelas atitudes que tomam. Eu não vou encobrir e nem acobertar. Se você errou, você é responsável pelo seu erro. Você vai lá, você vai pedir desculpa, você vai mostrar que você se arrependeu. Não vou dizer para o meu filho: deixa quieto, nem para o meu marido: ah, tudo bem, deixa quieto. Nem para minha esposa, nem para os meus pais. Cada um assume com as suas próprias escolhas, com as suas próprias mãos, a mudança da sua vida. Por isso, quando uma porta na nossa vida se fecha, nós precisamos aprender que o ciclo da vida fechou naquele momento. E quando o nosso Pai fecha uma porta na nossa vida, abre 99 para você escolher uma e começar a escrever uma vida nova, uma nova fase, com novas escolhas, novos objetivos, projetos, crescimento, autoiluminação, autoconhecimento. Ao contrário de ficar dando pontapé, se eu perdi aquele emprego, mas eu gostava muito, ok, mas eu perdi. Ok, mas eu gostava muito,
foi injusto. Fechou um ciclo. O que você aprendeu com isso? Olha para frente e faz novas escolhas. Muda de rumo, muda de profissão. Nunca é tarde. Nunca é tarde. 90 anos, ainda somos jovens, sim, porque a juventude está aqui dentro. O corpo é difícil muitas vezes acompanhar, mas cada vez mais a ciência está nos tornando mais tempo jovens. Não estou falando de silicone, de estica e puxa, não. Eu estou falando da jovialidade que o pensamento positivo e o autoconhecimento fazem com o nosso corpo físico. Fazem com a nossa resistência para as doenças quando reconhecemos as nossas emoções. Não valorizar a negativa e sempre valorizar a positiva, fazendo sempre as escolhas certas. Os sentimentos que assolam o dependente emocional, na maioria das situações, são o desamor, a carência de afeto, que nunca são suficientes para preencher a lacuna interior. Quer dizer, ai, diz que me ama, estou tão carente. Por acaso o outro vai olhar para você e falar assim: não te amo não, não te amo mais. Não. A gente precisa aprender que a nossa carência é somente nossa. O ser, quando ama, jamais sufoca, nem confina, muito menos retém. Liberta, como livre é o amor, que sente por todo o seu ser. O amor que encarcera e que prende está tolhendo a sua própria emancipação. O amor se expande quando habita em liberdade recíproca. Os pais sempre pouparam os filhos de assumir responsabilidades, permitindo uma liberalidade ao invés de uma liberdade atrelada à total dependência. Agora se faz necessário reassumir a posição de pais, deixado lá no início e encerrando o caráter, a caracterização do próprio sujeito, índole, temperamento e personalidade. Esse é o caráter, a formação moral, honestidade e homem de caráter. O que a gente faz com tudo isso que a gente ouviu? A doutora Anísia, no final de cada capítulo, de cada uma das emoções, que ela fala da dor, da mágoa, da ansiedade, da raiva, do ressentimento, agressividade psicoemocional, ela vem dizendo tudo o que é. Ela ensina a terapia de apoio. Ela vai ensinar, você pega o seu bloquinho de terapia de apoio e quando você sente isso, anota isso. Depois você faz isso. Você faz uma relação disso. Se coloca no lugar do outro onde teve a situação de desentendimento, desgosto, agressividade, e coloca aos olhos do sentimento do outro, isso. Dê um nome para aquela pessoa desconhecido e coloque no seu um outro nome de uma outra pessoa desconhecida. Depois escreva como uma terceira pessoa vendo o quadro do que está acontecendo e relate. Quando você lê aquilo em voz alta, você fala, gente, não era nada o que eu pensava. Enfim, ela ensina meditação, ela ensina como trabalhar a emoção negativa, como conviver com quem é a dificuldade da relação e como não se colocar em risco.
Esse livro foi todo doado para a Obra Social Mãos Unidas, que é a obra social da nossa casa, onde atendemos mais de 700 crianças, em torno de 500 famílias assistidas, com assistência médica, psiquiátrica, psicológica, fono, exames, odontologia, assistência jurídica, enfim, o apoio que a gente precisa e o objetivo atual que a gente urge é a construção do educandário Joana de Ângeles para tirar as crianças que já estão se prostituindo com 8 anos de idade, tanto menina quanto menino. E mães que estão se fazendo mães com 11 anos de idade. Uma mãe, uma criança, tendo outra. Então, esse livro foi todo doado para a obra social, foi muito bom para mim como aprendizado, espero que seja para todos vocês, quando a gente olha para trás e fala assim, nossa Senhora, eu passei tantos desafios na minha vida, mas quando eu passei aquele desafio, eu só não sabia que tinha um nome psicológico e psiquiátrico. Nossa, se eu soubesse, tivesse esse entendimento, eu tinha poupado 80% das coisas que sofri desnecessariamente, porque é isso que a doutora Anise diz. Muito obrigada pela atenção de todos, que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus. Obrigada.